cativos a tua palavra, Pai, e que possamos sair daqui diferentes, Pai, alicerçados no conhecimento da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Você pode fazer mais que isso. Bom dia. Você está bem? Tomou café da manhã? Senta no seu lugar. Obrigado, gente. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Você que está nos visitando, é a primeira vez que estou aqui. Amém. Meu nome é Vinícius, eu sou o pastor presidente. Amém. E eu vou estar compartilhando da palavra de Deus com você nessa manhã. Você está com expectativa? Você está com o seu coração aberto? Declara comigo: eu estou com o meu coração aberto para receber da divina semente da palavra de Deus. Essa semente vai germinar, vai crescer e vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus. E a palavra que Deus compartilhou comigo para estar falando com vocês hoje se chama livre da culpa. Vou falar novamente. Livre da culpa. Eu acabei de finalizar no Rema a matéria Justiça de Deus. Amém? Quantos alunos nós temos do Rema aqui? Quantos graduados nós temos do Rema? Quanta gente boa. Amém? Você que ainda não fez o Rema, não estudou nessa escola maravilhosa, nós estamos com matrículas abertas. A gente está recebendo um professor do Rio de Janeiro. E quem está gostando aí das aulas? Está sendo bom? Fundamentos da fé. A matéria está aberta, você não precisa ter nenhum compromisso agora, amém? Sem matrícula mesmo, você pode vir fazer a matéria inteira, e aí você decide se vai fazer ou não, amém? Então não perde essa oportunidade de você ter uma amostra grátis do que é o Rema para você, amém? E como eu ensinei essa matéria agora, Justiça de Deus, tem vários temas que brotaram, né, surgiram no meu coração para estar compartilhando com a igreja, amém? E um desses temas é sobre nós estarmos livres da culpa, amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, abre lá comigo. Segundo Coríntios capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? O que acontece com você? Você é o quê? Fala comigo, nova criatura. Eu sou um novo ser, amém? Uma nova criatura. E as coisas velhas, antigas, o que aconteceu? Ficaram no... E tudo se fez novo, aleluia. Então, meu irmão, quando você está em Cristo, aquilo que era do seu passado morreu, amém? Os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. Tudo aquilo que o diabo usava para te condenar está no seu passado. O seu velho homem morreu e você ganhou uma nova vida em Cristo, amém? Você é uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! E aí ele continua, no versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, amém? Nós fomos feitos novas criaturas, a gente viu, o passado foi jogado no mar do esquecimento, amém? Nós somos uma nova criatura. E o que nos tornou dessa forma? O que nos tornou uma nova criatura? Paulo explica,
aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça. E o que significa ser justiça de Deus? Justiça é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo, culpa, complexo de inferioridade ou condenação, chamando Deus de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido. Aleluia! Meu irmão, você pode estar diante de Deus, na presença de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado jamais tivesse existido, chamando Deus de Pai. Meu irmão, Deus é o teu Pai, você é filho de Deus, você pode entrar na presença dEle com confiança, com ousadia, sem vergonha, sem medo. Aleluia! E nós vamos entender isso, meu irmão. Mas muitas vezes, sabe o que o diabo quer fazer com você? Quer que você tenha uma consciência de pecado. Ele quer desenvolver em você uma consciência de pecado, de culpa, de condenação, de vergonha, de inferioridade. Como se você não fosse digno de se aproximar de Deus. Como se você não fosse digno de receber pela fé a sua cura. Sabe, meu irmão, tudo está pautado no você ser justiça de Deus. Se você não entende que você é justo diante de Deus, você não consegue assumir o que é direito seu por herança. Você não consegue reivindicar a sua cura. Amém? E você não reivindica de Deus, você reivindica da circunstância. Porque na cruz do Calvário, Jesus já te tornou curado. Amém? Agora, se você tem medo, vergonha, você não tem ousadia para chamar à existência aquilo que você é em Cristo. Amém? Você não tem confiança. Você não tem confiança para expulsar demônios. Aí manifestou um demônio. Aí, meu Deus do céu, vou chamar o pastor. Pastor, por favor, me ajuda aqui. Ei, meu irmão, você tem a mesma autoridade que eu tenho. O mesmo nome que eu recebi, você recebeu também, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Eu não expulso por causa da minha autoridade, mas é no poder que há no nome de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus, meu irmão, há poder nesse nome. Mas se você tem uma consciência de pecado, uma consciência de indignidade, de culpa, você não vai ter ousadia. Você vai ficar com medo do diabo. Você não vai exercer sua autoridade em Cristo Jesus. Você não vai receber a sua cura. Você vai ter vergonha, medo de viver uma vida de prosperidade. Amém? Chamar a existência as coisas que não são como se fossem. Amém? Você vai viver uma vida inteira condenado. Você vai ficar com medo do juízo de Deus. Né? Às vezes a gente acha que a justiça de Deus é que Deus ele está toda hora, meu irmão, esperando você errar para ele jogar um raio em você. Né? Mas Ele, em Cristo Jesus, te colocou numa posição aonde você é justificado do seu pecado. Amém? Aonde você já está justificado do seu pecado. Em Cristo, meu irmão, não há condenação. Coloca a imagem. Você está assim, muitas vezes, carregando um peso de pecado, um peso de culpa, de medo, de vergonha, se sentindo para baixo, se sentindo que não é digno, inferior. E Jesus está falando: ei, me dá esse fardo aí, ei, me dá essa mochila pesada aí, porque eu carrego para você. Na cruz do Calvário, meu irmão, Jesus já levou tudo. Amém? Ele já levou a culpa, Ele já levou o pecado, Ele já levou a vergonha. Ele se tornou a vergonha, meu irmão, para você ser ousado. Ele se tornou pecado para te fazer justiça ou justo diante de Deus. Ele levou o medo na cruz do Calvário. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de Deus, meu irmão. Muitas vezes nosso relacionamento com Deus é um relacionamento pautado em medo.
Temos medo de não ir para o inferno. A gente vem para a igreja por medo. Mas nosso relacionamento com Deus, meu irmão, tem que estar pautado no amor. Amém? Aleluia. Nós nos sentimos distantes de Deus, com vergonha, pensamos que não somos dignos. Condenação, carregamos um peso que Jesus já levou. Complexo de inferioridade, achamos que Deus nos vê como falhos, como pecadores. Você sabia que você não é pecador? Fala comigo, eu não sou pecador. Tem gente que fala, não, pastor, nós somos pecadores redimidos. Meu irmão, ou você é pecador ou você é justo. Amém? Não tem, meu irmão, como você ser um pecador redimido. Porque ou você é redimido ou é pecador. Se você já foi redimido, você não é mais pecador. O que é um pecador? Alguém que vive na prática do pecado. Amém? O pintor pinta, o pescador pesca, o pecador peca. Amém? Então você não é pecador, porque você não está mais na condição de pecador. Deus te tirou da condição de pecador e colocou na posição de justo, justificado em Cristo Jesus. Amém? A sua posição diante de Deus é uma posição de justiça. Fala comigo, eu não sou pecador. Aleluia. Pecador é aquele que vive, é o profissional do pecado. Você é profissional do pecado? Alô? Ah, pastor, mas abre aí comigo em Romanos. A Bíblia diz, pastor, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Eu não posso ser chamado de justo, pastor, porque eu não sou justo. Eu sou pecador. Romanos capítulo 3. Versículo 9. Acharam? Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, está debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha aí, pastor, fala aí que todo mundo está debaixo do pecado, não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele está falando aqui, meu irmão, não é da sua condição hoje. A carta de Romanos, Paulo ele vai construindo um conhecimento progressivo, amém? E, em primeiro lugar, ele vai mostrar qual é a condição do homem, para depois mostrar qual é a condição dele em Cristo Jesus. Qual é a condição do homem no pecado e qual é a condição dele em Cristo Jesus. Você não pode pegar uma passagem isolada das Escrituras e achar que isso é a verdade, amém? Você não pode tirar esse versículo de contexto. Ele vai descrever agora quem são esses que não são justos, que estão debaixo do pecado. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele está falando do quê? Da condição da humanidade antes de Jesus. Amém? Aí ele fala da condição desses que não são justos. Versículo 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Você é assim, meu irmão? Sua garganta é um sepulcro aberto? O que fala de sepulcro aberto, meu irmão? Cheira mal. Meu irmão, um corpo em decomposição, das piores cheiros que você possa sentir na sua vida. Você é isso? Quando você abre a boca, sai imundície? Não. Com a língua urdem engano, veneno de víbora. Está nos seus lábios. Tem veneno na sua boca, meu irmão? A boca, eles têm cheia de maldição. Na sua boca está cheia de maldição. Se você está assim, meu irmão, você não nasceu de novo. E amargura, os seus pés velozes para derramar sangue. Você é assim? Se você é assim, meu irmão, misericórdia, vem aqui que eu vou orar por você. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Misericórdia.
Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você é assim, meu irmão? Essa é a descrição do mundo antes de Jesus. Não havia nenhum justo, nenhum sequer. Amém? Todos estavam desgarrados, porque a Bíblia diz que quando Adão pecou, todos pecaram. Amém? Mas quando Jesus vem e Ele se torna pecado por nós, Ele se tornou culpado por nós, para que nós pudéssemos assumir a sua condição de justificado. Amém? Então em Cristo, meu irmão, você recebeu a liberdade dos seus pecados, a justificação dos seus pecados. Em Cristo você foi declarado justo. Fala comigo, eu sou justo. Eu não sou mais pecador. Não, você precisa falar isso com convicção. Eu não sou mais pecador. Eu sou justo. Aleluia. E onde começou tudo isso? Abre comigo lá em Gênesis. Onde começou esse negócio de condenação, de medo? Gênesis capítulo 3. Adão, meu irmão, ele foi criado, Adão e Eva foram criados numa condição de justiça. Tinham acesso à presença de Deus sem medo, sem culpa, sem vergonha, sem condenação. Eles se apresentavam diante de Deus, não tinham vergonha. A Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Amém? E Deus dá uma responsabilidade para Adão e Eva: olha, vocês não vão comer daquela árvore, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão, vocês vão se afastar. Essa morte aqui é uma morte espiritual que a gente chama, é uma separação do homem de Deus, do espírito do homem, do espírito de Deus. Amém? É claro que depois veio a morte física, mas a Bíblia está falando aqui sobre morte espiritual. Capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Olha isso. Pecaram. Primeira coisa que veio, foi o quê? Vergonha. Quando eles desobedeceram a Deus, primeira sensação, vergonha. Por quê? Descobriram que estavam nus. Eles andavam nus e não percebiam. Mas aí pecaram, veio o quê? Vergonha. Automaticamente tentaram se cobrir. O que significa isso? Justiça própria. Querer fazer alguma coisa para cobrir o pecado. Tentaram fazer obras. Pegaram alguma coisa para tentar se cobrir. Justiça própria. Meu irmão, não existe nada que você possa fazer. Amém? Por mérito próprio. Para perdoar os seus pecados. Amém? O mérito não é seu, o mérito é dele. Amém? Aleluia. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Amém? Então tiveram vergonha. Depois eles tiveram um senso de culpa. Eles se esconderam da presença de Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação. Nós nos sentimos indignos da presença de Deus. E a gente faz o quê? Se afasta. A primeira coisa que acontece quando a gente peca na nossa vida é o quê? Vergonha. A gente sente vergonha, tristeza. O pecado quer nos afastar de Deus. O relacionamento é quebrado. A gente nem na igreja quer vir. Não quer participar da ceia. Não é verdade? Por quê? Isso é a consequência do pecado. Esconderam-se da presença do Senhor, homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás?
Deus, Ele sabia onde Adão estava? Sabia, gente? Com certeza. Amém? Deus é onisciente. Deus é onipresente. Ele sabia onde Adão estava e Eva. Mas essa é uma pergunta retórica. Amém? Deus, Ele não estava localizando Adão e Eva nele mesmo. Onde vocês estão? Que eu não consigo mais localizar vocês em mim. Porque Adão e Eva tinham pleno acesso à presença, tinham comunhão com Deus, e agora eles estavam separados. Onde você está, Adão? O que você fez, meu filho? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo. Outra consequência do pecado, medo. Deus sendo um Deus justo, bom, pecado nos traz uma sensação de culpa, de medo, vergonha. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei para não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Mais um sintoma, meu irmão, do pecado: transferir a culpa. Primeira coisa que Adão fez: não fui eu mesmo, não fui eu, Deus, foi a minha mulher. Já jogou a culpa para Eva. Primeira briga de casal que teve aqui. E ainda jogou a culpa em Deus. Falou: foi a mulher que tu me deste. Eu não pedi ela, você que me deu. E ela me deu do fruto. Não tem nada a ver com isso, Deus. Isso é chamado de síndrome de Adão. Sempre querendo transferir a culpa para os outros. Ah não, não fui eu. Foi minha esposa, foi meus filhos. É o governo. Ah não, é minha igreja. Meu irmão, assuma a sua responsabilidade. Amém? Naquilo que você errou, você tem que assumir a sua responsabilidade. Primeiro passo, meu irmão, quando você erra, é você reconhecer que errou. Amém? Hoje, meu irmão, em dia, por mais que nós sejamos justiça de Deus, estejamos nessa posição, nós estamos sujeitos ao pecado. O pecado não deve ser algo rotineiro na nossa vida, amém? Não podemos viver na prática do pecado, amém? Não podemos usar a graça de Deus como um salvo-conduto para pecar, de modo nenhum. Paulo fala isso: pequemos para que a graça seja mais abundante, de jeito nenhum, amém? Como que eu vou viver no pecado se eu já morri para ele? Você já morreu para o pecado, meu irmão. O pecado na sua vida é um acidente. Fala comigo: acidente. Amém? Se acontecer, abre comigo lá em João. Depois a gente volta para Gênesis. A carta de João, 1 João. Capítulo 1. Capítulo 2, na verdade. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não... Vocês acharam? 1 João 2, 1. Vocês estão aqui, gente? Eu gosto que vocês interagem, tá? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, não é para você pecar, amém? Se, todavia, entretanto, porém, contudo, uma conjunção adversativa, amém? Ele está mostrando uma condição oposta. Não é para você pecar, mas se você pecar. Todavia, se alguém pecar, temos o quê?
Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Amém? Então não é para pecar, mas se pecar, presta atenção, não é quando, é se. Qual que é a diferença entre quando e se? Quando é alguma coisa que é premeditado, é uma coisa que é certo que vai acontecer. Eu não sei, mas quando acontecer, amém? Vai acontecer. Agora o se, não. É uma possibilidade. Se acontecer, é um acidente. Meu irmão, pecado na sua vida é um acidente. Amém? Não é quando, mas se. Se você pecar, você tem um advogado. Você chama um advogado. Aleluia. Agora você não chama um advogado toda hora. Né? Porque custa caro chamar um advogado, né? Advogado é caro. Amém? Mas se você pecar, você tem um advogado. Não é para pecar. Amém? Mas se você pecar, você tem um advogado. Você chama ele e ele te defende. Aleluia. Aleluia. Seus pecados são perdoados em Cristo Jesus. Amém? Quando a gente nasce de novo, meu irmão, é como se a gente tivesse um seguro contra pecado. Imagina você comprar uma Ferrari. Quem recebe eu? E aí você pega essa Ferrari, sai da concessionária, e você vê o primeiro poste que aparece, e você fala, haha. Você fez o seguro, claro, né? Aí você pega, haha. Vou testar esse seguro, ver se é bom mesmo. E você vai e bate no poste. Você faz isso? Meu irmão, você tem um seguro, mas não é porque você tem um seguro que você vai usar ele, ou quer usar ele. Você só usa em caso de acidente. Amém? Se acontecer, você aciona o seguro. Você aciona um advogado. Amém? Mas pecado na sua vida, meu irmão, não é quando, mas se. Se acontecer, você tem um advogado. Amém? Aleluia. Mas volta lá comigo para Gênesis. Capítulo 3. Versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste, jogando a responsabilidade para Eva. Amém? Ou seja, a gente estava falando que você precisa assumir a culpa. A primeira coisa que você precisa fazer quando você peca é confessar. Você precisa confessar. Meu irmão, tem um povo aí falando que não precisa mais se arrepender, que não precisa mais confessar pecado. Por quê? Porque Deus já perdoou os seus pecados passados, presentes e futuros. Está tudo pago, não precisa mais. Não, meu irmão, você precisa se arrepender. Você precisa confessar o seu pecado. Confessa para quem? Para Deus. Amém? E deixa. Confessa o teu pecado e deixa. Se arrepender, meu irmão, é mudança de rota. Amém? Agora você precisa assumir a sua culpa. Eu errei. Não foi minha mulher, não foi o governo, fui eu. Eu que pequei. Pai, eu assumo a minha responsabilidade. Eu assumo que eu errei. Se você pecar, meu irmão, você vai assumir a sua culpa. Você vai dizer, pai, eu errei. Eu confesso. Eu sou culpado. Amém. Mas eu me arrependo daquilo que eu fiz. Te peço perdão. E em nome de Jesus, lava a minha iniquidade. Meu irmão, você terminou a confissão. Demora quanto tempo para Deus te perdoar? Imediato. Não precisa esperar 6 meses, 1 ano. 1 ano fora da ceia. Não precisa disso. Se você, meu irmão, se arrepender no dia da ceia, você já pode participar. Mas o diabo quer fazer o quê? Te manter afastado. Te manter com medo, culpa. Quanto mais afastado ele te mantiver, mais longe você vai ficar. Meu irmão, se você pecar, você não deve correr da presença de Deus, mas você deve correr para Ele. Lembra do filho pródigo? Quando ele voltou para o pai estava ranzinza, chateado, bravo.
soltou os cachorros em cima dele. O que ele fez? Estava de braço aberto, esperando o filho, só o filho voltar. Amém? Então, se você falhar, meu irmão, não se condena, não se culpa. Aleluia. Você vai pedir perdão, você vai se arrepender, vai confessar o teu pecado, e você vai estar novamente, meu irmão, com o seu relacionamento com Deus, sem barreira, sem medo, sem condenação. Amém? Mas primeira coisa que você precisa fazer é assumir sua culpa. Adão não assumiu a culpa dele, jogou a culpa na mulher. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: foi a serpente. Adão jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente. Aí você pode falar: ah, pastor, mas foi a serpente que enganou Eva. Eva não teve culpa. Claro, meu irmão, o diabo está aí para enganar você. Mas quem é você. Amém? Eva tinha a liberdade, a livre escolha de não ser enganada. Ela foi enganada, mas ela cedeu ao diabo. Amém? Não é pecado você ser tentado. O pecado é você cair na tentação. Você cedeu o engano de Satanás. Amém? O irmão Reagan diz: olha, o passarinho ele pode sobrevoar a sua cabeça. Agora você que vai permitir se ele vai fazer o ninho ou não. Amém? A tentação pode vir. Agora você que deixa ela criar um ninho na sua cabeça e consumar em ato. E aí ele fala para versículo 14: disse o Senhor à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia, meu irmão, aqui Deus já estava profetizando a respeito da salvação. Amém? Ele fala para a serpente: o descendente da mulher vai vir e ele vai esmagar a sua cabeça. Aleluia. A serpente enganou a humanidade, enganou o homem, mas um descendente da mesma humanidade, aleluia, um descendente da própria mulher que foi enganada, vai vir e vai esmagar a sua cabeça, serpente. Aleluia. Deus já estava anunciando aqui o evangelho, já estava anunciando aqui a salvação. Aleluia. Versículo 17: então disse Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus, o que, gente? Vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém? Então, Adão e Eva pecaram. Lembra o que eles tentaram fazer para cobrir a vergonha? A nudez deles? Fizeram folhas de figueiras, uma roupa de folha de figueiras, mas Deus não aceitou isso. Deus fez vestimentas de pele de animal. O que significa isso? Se, meu irmão, Deus pegou pele de animal, um animal morreu nessa história. Amém? Um inocente morreu nessa história. Sangue foi derramado para cobrir a vergonha, a culpa, a condenação do homem. Amém? Um animal não tinha nada a ver com isso.
Ele não pecou, mas o sangue dele foi derramado para que o pecado do homem fosse coberto. Aleluia. Sabe o que era isso, meu irmão? Isso era uma figura, uma prefigura do que aconteceria na cruz do Calvário. Aleluia! Você vê durante toda a antiga aliança sacrifícios de sangue, sangue sendo derramado para cobrir pecados. Um animal inocente morrendo pelo culpado. Aí você pergunta, pastor, mas por que tanto sangue na Bíblia? Pode tirar a imagem aqui. Por que tanto sangue na Bíblia, pastor? Por que tanto sacrifício? Porque o pecado do homem exigia sacrifício. Abre lá comigo em Romanos. Romanos capítulo 5. Versículo 12, acharam? Porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado entrou através de quem? De quem, gente? Adão. E pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Amém? Então, por causa do pecado de Adão, todos pecaram. Toda a humanidade foi destituída da presença de Deus. Toda a humanidade foi separada de Deus. Amém? E Deus precisava julgar o pecado. Deus, sendo um Deus justo, Ele precisava condenar o pecado. Amém? A justiça de Deus exigia a condenação do pecado. E Deus, sendo um Deus justo, Ele precisava condenar o pecado. Ele precisava executar o juízo dele sobre o pecado. Mas o que Deus fez? Para que a ira de Deus, o juízo de Deus não viesse sobre o homem, porque Deus tinha um plano para redimir o homem. O que Deus fez? Deus instituiu sacrifícios de sangue, para que esses sacrifícios apaziguassem a ira de Deus contra o pecado. Deus estava irado contra o pecado. Deus precisava julgar. A justiça exigia justiça contra o pecado. E o homem estava afundado no pecado. O que Deus faz? Deus fala, olha, vocês vão fazer sacrifícios. E o sangue desses animais inocentes vai cobrir o pecado de vocês. Vai apaziguar a ira. Então, todo ano, o sumo sacerdote, ele pegava o sangue de um animal que era morto, levava para dentro do Santo dos Santos, aonde havia uma arca feita de ouro puro, de madeira de acácia, revestida de ouro, com uma tampa de ouro, chamada de propiciatório, aonde haviam 2 querubins, que representavam ali a presença de Deus, e o sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus ali, e ele aspergia no propiciatório o sangue daquele cordeiro inocente, morto. Amém? E aquilo apaziguava a ira de Deus contra o pecado. Amém? Aquilo fazia com que Deus não derramasse a sua ira sobre o homem. Amém? Um inocente morria pelo culpado. Amém? Mas aquele sacrifício, meu irmão, eles só prefiguravam um sacrifício perfeito, que aconteceria na cruz do Calvário, quando o Cordeiro perfeito de Deus, aleluia, João Batista olhou para Jesus e ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo. Aleluia! Jesus foi nosso Cordeiro Pascal. Aleluia! A gente está se aproximando da Páscoa, meu irmão. Quantos lembram da Páscoa que tirou o povo judeu do Egito? A primeira Páscoa. Páscoa significa passagem em hebraico. Quantos lembram da primeira Páscoa? Quem lembra? O que aconteceu? 10 pragas vieram no Egito. A última praga, um anjo da morte, mataria todos os primogênitos do Egito. E Deus orientou: olha, vocês vão celebrar a primeira Páscoa. Vocês vão matar um cordeiro, aleluia. E o sangue desse cordeiro, vocês vão passar nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte vier, ele vai passar. Porque o sangue vai falar, aleluia. Aquele sangue vai proteger vocês. O anjo da morte não vai tocar você. Porque o sangue vai proteger vocês, aleluia. Isso aconteceu, meu irmão, lá no Egito. Mas muitos anos depois, o verdadeiro Cordeiro Pascal, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, exatamente numa Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio fazer o sacrifício de uma vez por todas, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, aleluia! Abre comigo lá em Colossenses. Capítulo 2. Versículo 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas pelo despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Fala comigo, ele me deu vida. Perdoando todos os nossos delitos. Fala comigo, o meu pecado está perdoado, está pago. Tendo cancelado todo escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Aleluia! Aquele escrito de dívida que era contra nós, porque Adão pecou, todos pecaram, toda a humanidade estava condenada a uma eternidade separada de Deus, e não havia nada que a gente pudesse fazer para alcançar a salvação. Graça é isso, meu irmão. Graça não é um mérito seu, é um mérito dele. Amém. Adão tentou fazer alguma coisa para se justificar, mas Deus falou: olha, eu vou matar o cordeiro. E esse cordeiro vai perdoar o teu pecado. Amém. Nós estávamos condenados ao pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Morte. A consequência do pecado é morte. A alma que pecar, essa morrerá. Estávamos condenados à morte, condenados ao inferno. Mas na cruz do Calvário, Jesus pegou esse escrito de dívida que era contrário a nós, que constava de ordenanças que nos acusavam, e Ele removeu inteiramente. Aleluia! Quantos lembram antigamente que tinha aqueles mercadinhos de bairro? Lá no Nordeste chamava de mercearia, bodega. A bodega do seu João, mercearia do seu José, o mercadinho da Dona Maria. Né? E antigamente tinha aqueles, você comprava feijão, tudo naqueles sacos grandes, né? Lembra, Denise? Denise é experiente.
aqueles fardos, né? De arroz, feijão. E tinha aquelas balanças, né? Onde colocava num saco e aí pesava para ver se tinha. Você não comprava um quilo certinho, né? Um saquinho bonitinho, né? Tinha que pesar. Aí 2 quilos, 5 quilos, quanto você quisesse. E aí tinha o fiado, né? Quem lembra do fiado? Quem já comprou fiado aqui? Tinha gente que não aceitava, né? Fiado só amanhã. Aí você chegava no outro dia, só amanhã. Você chegava no outro dia, só amanhã. Nunca tinha fiado. Mas, né? Tinha também aquelas cadernetas, né? Onde tinha uma folha, aí tinha a família do seu Zé. Aí seu pai mandava você ir comprar lá, aí você ia no mercado. Coloca na conta do meu pai. Aí ia lá, crescendo a conta, né? Chegava no início do próximo mês, o que acontecia? Seu pai recebia o salário, ia lá e passava a régua, né? Pagava a conta. Vê aí tudo que eu estou devendo. E ele? Agora imagina que você tivesse feito uma conta tão grande que seria impossível pagar. Essa era a nossa dívida contra Deus. Nosso pecado era tão grande que só a morte poderia nos redimir. Só a morte de um inocente. Era uma dívida impagável. Agora, imagina que chega o homem mais rico da cidade. E ele leva você lá e fala, quanto que ele deve? Aí o rapaz do mercado fala, não, ele deve muito. Ninguém pode pagar essa dívida. Quanto que ele deve? É tanto. Eu vou pagar. Aleluia. Sabe, meu irmão, foi isso que Deus fez em Cristo Jesus. A nossa dívida era impagável, mas Ele pegou, aleluia, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, Ele deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém? Então, meu irmão, Deus sacrificou a si mesmo, Ele tirou do seu próprio bolso, e Ele deu o seu próprio Filho por nós. E Ele pegou todo o escrito de dívida que era contrário a nós, que constava de ordenanças, e rasgou, aleluia, encravou na cruz, aleluia. Satanás não pode condenar mais você. Fala comigo, Satanás, você não pode mais me condenar. Aleluia. Não existe condenação, aleluia, para você. Abra comigo em Romanos. Capítulo 5. Já estamos finalizando. Versículo 15, todavia não é assim um dom gratuito, como também a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Meu irmão, você tinha que dar glória a Deus por isso. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, a morte de Jesus na cruz, veio a graça sobre todos os homens, para justificação que dá a vida. Aleluia. Se por um homem, Adão, entrou a morte no mundo, através de um homem também, Jesus Cristo, o eterno sacrifício e oferta pelos nossos pecados, entrou a justificação. Se o pecado entrou por um homem, o perdão também entrou por um homem, Jesus Cristo. Aleluia. Vai para o capítulo 8 aí. Versículo 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo.
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado, da morte. Aleluia. Você estava preso no império das trevas. A lei do pecado regia os seus membros. Mas você foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Você foi transportado, meu irmão, para a presença de Deus. Hebreus 4:16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Antes estávamos banidos da presença de Deus, alheios à vida de Deus, condenados ao inferno, condenados à morte. Mas através do sacrifício de Jesus, Ele derramou o seu sangue, pagou os seus pecados, a sua conta está paga. Você não deve mais nada a ninguém, meu irmão. Não se paga uma conta duas vezes. Aleluia. Você não pode ser condenado novamente pelo mesmo pecado que já foi pago, pela mesma condenação que já foi paga. No direito tem um negócio que chama extinção de punibilidade. Se o pecado, meu irmão, já foi pago, se aquilo que você devia, a justiça já foi pago, não existe mais, você precisa fazer. Amém? Já está pago. A sua conta já foi paga. Aleluia. Você pode chegar com confiança, sem medo, sem condenação, diante de Deus, apresentar suas causas, levantar suas mãos santas, levantar suas mãos em adoração a Ele. Aleluia. Abre comigo em Hebreus capítulo 10 para a gente finalizar. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, vergonha, é assim que está escrito? Medo, condenação, culpa. O que está escrito aí? Ousadia e intrepidez, meu irmão. Você deve entrar na presença de Deus com ousadia. Aleluia, porque você está na casa do Pai. Ah, mas Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o juiz de todas as coisas, Ele é o dono do universo. Mas Ele também é teu Pai. Aleluia. Amém. Você pode chamar Ele de Abba, de Paizinho, porque apesar de Ele ser o juiz de todas as coisas, o juiz do universo, o autor de todas as coisas, o supremo, o eterno, Ele ainda é teu Pai. Amém? Sabe, tem gente que vai orar, ela muda até a entonação da voz, né? Ó excelso, excelentíssimo, supremo ser do universo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Faz toda a introdução, muda a entonação da voz. Ei, meu irmão, Ele é teu Pai. Você pode chamar Ele simplesmente de Pai. Lembra como Jesus orou? Ah, mas Jesus era o Filho de Deus. Você é o filho de quem? Abba, Pai, eu sei que você sempre me ouve. Quando Ele foi ressuscitar Lázaro, lembra? Ele começou: ó excelso, poderosíssimo, eterno, onisciente, onipotente, onipresente, ó Deus, Criador do universo. Pai, eu sei que você sempre me ouve, mas eu só estou orando para eles saberem que o Senhor me enviou. Aleluia. Isso é o que, meu irmão? Relacionamento, intimidade. Você tem acesso à presença de Deus, meu irmão. Você tem intimidade, você tem relacionamento com o Criador do universo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. É para a gente ficar distante? É para a gente ficar com medo, com vergonha?
Não, se livra da culpa. Se livra da condenação. Se livra da vergonha. E chega, meu irmão, com ousadia. Se achega. Com um sincero coração. Em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado. Aleluia. Você já foi purificado. Coração purificado da má consciência, da consciência de pecado, de vergonha, de medo. E lavado o corpo pela água pura. Aleluia. O sumo sacerdote, ele precisava, antes de entrar na presença de Deus, se purificar. Por quê? Porque ele não podia entrar na presença de Deus impuro. E o que purificava o sacerdote? Era o sacrifício de um novilho. O sacrifício do novilho, ele derramava seu sangue. As cinzas dele eram misturadas com água. E o sumo sacerdote, ele se purificava com essa água. E aí, ele entrava na presença de Deus. Amém? Ele não podia entrar impuro. Porque senão ele seria fulminado. Porque a presença de Deus é santa. Mas o homem estava impuro. Aleluia. Hoje, meu irmão, você não precisa mais disso. Por quê? O sangue do Cordeiro já te purificou. Aleluia. E você pode entrar na presença de Deus purificado. Sem medo, sem culpa, sem condenação. Amém. Ah, pastor, mas eu pequei. O que você vai fazer? Se arrepender, confessar o teu pecado. Amém. Pedir perdão. Falar, Pai, eu sei que eu errei. Eu sei que eu pequei. Eu confesso o meu pecado. Mas eu me arrependo. Eu te peço perdão, Senhor. E eu quero chegar na tua presença, sem medo, sem culpa, sem condenação. Amém. Aleluia. Você está perdoado. Amém. Ele joga no mar do esquecimento. Aquilo que você fez ontem e pedir perdão, meu irmão, não lembra mais. Às vezes a gente está pedindo perdão 300 vezes pela mesma coisa. Tem gente que tem tanto senso de culpa, que ela começa a orar, Senhor, perdoa pelos meus pecados, que eu não sei que eu cometi, que eu ainda vou cometer. Se eu cometi alguma coisa errada, me perdoa também. O que é isso? Senso de culpa. Meu irmão, se você peca, você sabe porque pecou. Porque quando você peca, existe uma condenação. Não é o Espírito Santo que te acusa, é o seu próprio espírito. Quando você peca, você fica mal. Sim ou não? Você sabe quando peca. Não existe, não sei se eu pequei, mas se eu pequei. Não. Quando você peca, você sabe. Pai, me perdoa por isso. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu pequei. Amém? Mas a gente tem uma consciência tão grande de pecado, que a gente quer chegar, né? Senhor, me perdoa, antes de eu orar, me perdoa por isso, pelos pecados que eu não cometi, se eu cometi, que eu vou cometer. Não, meu irmão, você pecou. A primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender. Amém? Mudar a rota, confessar o pecado e entrar na presença dele. Aleluia! De fato, você já está na presença dele, sem medo, sem condenação. Amém? Fica de pé no seu lugar.